E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater aqui um papo sobre esse negócio da condenação do Jair Messias Bolsonaro, que, diga-se de passagem, pegou mal para a justiça. Aí vocês falam, mas por que pegou mal? Vamos bater aqui um papo, né? Vamos devagar aqui para vocês entenderem o risco que não só ele, mas todos os brasileiros estão correndo. A questão da retorção imediata, eu vou falar sobre ela com cuidado e detalhes lá no canal direito, quando eu estiver falando sobre o que é, como funciona, como seria, quais são os problemas, etc. Agora, analisando a situação do que aconteceu, que é um vídeo amplamente conhecido, uma historinha amplamente batida, usada N vezes por viés político, com viés político. Então vamos analisar aqui a questão toda, né? Para início de conversa, ele foi ofendido. Todo mundo vê, o cara tá lá dando entrevista e aí simplesmente chega a criatura e ofende. Pronto, e acabou. Isso aí é um fato. Aí imediatamente ele responde. Outro fato. Certo? Vamos lá. Agora o negócio é o seguinte. O direito é a ciência que bebe das outras ciências. É por si só, por lidar com vidas humanas, situações da sociedade, é uma ciência que tem que observar tudo que está ao redor, tem que se observar todos os fatos pelos vários ângulos, consultando especialistas, ou seja lá o que for que tiver que ser feito para que a justiça seja feita. E nesse caso parece que não levaram em consideração o fato em questão e também não levaram em consideração os projetos do cara. Os projetos do cara falam por si mesmos. E a questão do que vocês têm que entender é isso aqui, talvez os anarcocapitalistas ou libertários entendam mal. O império da lei está sendo ameaçado. Quando o império da lei está ameaçado, aí você fala, mas a lei do Estado... Não, meu amigo, mesmo no capistão, ou seja lá o que vocês estiverem idealizando, ou qual for o ideal libertário, ou com a comunidade minarquista, não interessa. Vai existir lei. E é importante para uma sociedade funcionar que as leis funcionem. Que as leis sejam para todos. Então a questão é essa. No Brasil a gente já tem visto muito essa questão das leis ficarem, né, tipo assim, para os amigos do rei as benesses, para os inimigos as leis. Então o Brasil tem caminhado muito por caminhos tortos, por caminhos que não são tão interessantes. Não estamos falando desse caso específico, mas estamos falando da generalidade de coisas que andam acontecendo no Brasil. E que isso aí é para o alerta do brasileiro, já está aceso há muito tempo. Para o brasileiro começar a ficar pensando, para pensar. Nós estamos vivendo numa terra onde leis são de conveniência. E aí? Essa historinha mesmo, eu nunca gostei muito desse fato, né? Diz que na cabeça de juiz nunca se sabe o que vai sair, né? Diz que é igual bunda de neném. Mas eu discordo, porque o juiz ele tem que ser, inclusive, a expressão viva da lei. O cara tem que ser a justiça praticamente encarnada. O cara tem que ser bom de serviço. O cara tem que, inclusive, saber olhar tudo ao redor, consultar os profissionais, buscar ser isento. Isento não gosto da palavra. Buscar ser justo, né? É melhor. Agora, não interessa, né? Não interessa se você ficou feliz com a condenação de Bolsonaro. Isso mostra que você é um imbecil. Porque você não tem que ficar feliz com a condenação dele, especialmente se é uma condenação estranha. Você tem que tomar cuidado com isso, porque toda vez que você se alegra por uma condenação estranha para um desafeto ou para o inimigo, automaticamente você também está se colocando em risco. Porque quem te garante que amanhã estes mesmos julgamentos estranhos não estarão sob sua direção, não estarão indo para colidir com você? E aí? E aí você não vai achar tão engraçado, né? Então é isso que você tem que começar a entender. Porque a coisa é complicada. Não interessa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Dória, Aécio, Temer. Sem provas e sem clareza, não tem que condenar ninguém. Sem clareza, sem certeza, meu amigo, não se condena. Porque justiça mexe com a vida das pessoas, e vida das pessoas não é brincadeira, né? Não é joguinho político. Isso que as pessoas têm que buscar cultivar e começar a exigir, lutar dos poderes, para que eles sejam justos, para que eles sejam equilibrados. Essa coisa de condenar pessoas sem prova, condenar pessoas simplesmente porque não vai com a cara da pessoa, isso tem que ser questionado. Não estou falando desse caso específico aqui agora é generalidade.
Mas no caso específico aqui, é ridículo. É ridículo. É como pegar um caso de menor importância, botar os holofotes e achar que vai ser aplaudido por isso, achar que a justiça foi feita. Não, a justiça não foi feita. Será que não olha, por exemplo, os projetos, não olha o contexto da coisa, quem chegou ofendendo? Então as pessoas têm que começar a analisar, tem que ter uma análise crítica da coisa. Eu, sinceramente, depois eu quero dar uma olhada nisso aqui com calma para entender quais foram os argumentos. Quais foram os argumentos, porque, a meu ver, isso tudo é muito estranho. Aliás, é um caso de menor importância que tomou uma proporção estranha, né? Estranhíssima, diga-se de passagem. E aí vem a questão, quer ver? Vamos comparar esse caso, para finalizar essa coisa aqui. Vamos pegar esse caso e comparar com aquele sujeitinho, um sujeito medíocre que tem por aí, tal. E ele estava se vangloriando nas redes sociais por ter cuspido na mulher, por ter ofendido a mulher, por ter ofendido o casal, ele estava se vangloriando nas redes sociais e ficou por isso mesmo. Vocês já pensaram nas consequências dessas coisas? Então isso tudo começa a ter essas sombras de coisas terríveis porque a justiça passa a não ser mais tão clara. E a justiça tem que ser para todos e de forma clara, de forma limpa. Por quê? Por que essa preocupação? Por que a importância em que a justiça seja para todos e de forma correta? Porque quando o império da lei, quando a justiça começa a perder seu brilho, sua pureza, sua característica de justiça, de neutralidade, quando ela começa a perder estas características, começa a abrir espaço para a justiça não desejável. Para aquela chamada justiça pelas próprias mãos. Isso não é desejável para qualquer sociedade. E é por isso sim que a sociedade tem que pegar o judiciário, dar uma prensa no judiciário, não com relação a esse caso aqui, ou se quiser com esse caso, sintam-se à vontade, mas vocês têm que pressionar o judiciário para o judiciário ser justo, para o judiciário ser claro, para políticos ou pessoas que acham que possuem grande poder, que acham que não serão condenados, para que sejam condenados e para que tenham certeza que estes não podem influenciar a sociedade de forma alguma. A justiça deve ser tanto para o rico como para o pobre, a justiça deve ser para todos. O dia que o império da lei perder essa característica e ficar notório e claro, nós vamos arrepender amargamente. Porque a justiça pelas próprias mãos, ela pode acontecer dela ser justa? Pode. Pode. Mas o risco dela ser injusta, dela ser desproporcional, dela ser desarrazoada, é muito maior. É muito maior e pode envolver muito mais inocentes e a coisa vai só complicando. Então a justiça brasileira, não só nesse caso, mas esse caso sim é um caso, está sim pegando mal. Está sim faltando com a clareza que devia ter. Eu espero que quando isso aqui chegar no STF, que quando esse caso em tela chegar no STF, que ele chegue visto como é. Um caso de menor importância. Está mais para uma picuinha do que uma briga jurídica. Sinceramente é uma vergonha. O Brasil hoje é afogado em corrupção, afogado em crimes aí que a gente não consegue nem chegar perto de solucionar. O povo brasileiro morrendo e o judiciário com isso aqui, lidando com esse tipo de coisa e dando uma importância que inclusive não tem essa importância toda para se atribuir esse caso, porque os projetos do cara e as falas do cara são transparentes com relação a isso, aí chega lá a indivídua que começa a ofender e o cara que é condenado, aí vocês falam, mas aí é porque você está defendendo ele? Não, até o caso de Lula, vamos falar de Lula então. Se não houver prova, se não houver clareza, não se deve condenar, pronto. Vamos falar de Aécio Neves, que eu particularmente, eu acho o pior de todos. Vamos falar dele então, Eu acho que se não tiver como condenar, não tiver provas, não tiver clareza, não tem que punir a pessoa, não tem que punir. Agora, se tiver clareza, se tiver provas, evidências, se não houver dúvida, aí tudo bem, porque justiça não é brincadeira, justiça deve ser levada a sério. Justiça é ciência direito é ciência que bebe das outras ciências. Tem por obrigação ser sábia. Por obrigação ser sábia. Por obrigação ser nobre. Por obrigação ser decente.
Parem e pensem a respeito. Parem e pensem a respeito, porque amanhã a vítima pode ser você. Se o povo brasileiro não começar a entender a gravidade da situação, aonde nós vamos parar? Antigamente eu virava e falava, olha a Venezuela. Hoje eu só preciso virar e falar, olha o Rio de Janeiro. Tá? Parem e pensem. Não se esquece de curtir, porque parece que isso agora no YouTube está sendo muito importante. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. E até mais. E eu volto para falar com vocês a qualquer momento.